Assim como vocalista, o sinal do cérebro geralmente é o que promovemos. É uma forma de arte que exige comunicação com os outros, o que significa que o cérebro precisa ter uma mensagem para entregar a alguém. Isso é muito importante para os sistemas motores do corpo terem algum estímulo. Assim como quando falo com vocês, estou usando palavras, que estão sendo formadas por muitas partes de mim que seriam responsáveis pelas funções da minha tuba. Estou usando as cordas vocais em vez da embocadura, estou usando fenômenos respiratórios, a fonação está envolvida. Muitas coisas complexas estão acontecendo, das quais eu não sei nada. Sei muito sobre minha mensagem, mas temos respostas reflexas a estímulos. Alguns de nossos neurologistas não escrevem em termos de reflexo, mas preferem a resposta condicional geral aos estímulos, os padrões de hábito envolvidos na aprendizagem da fala como imitação de uma criança. Você tem ferramentas para se expressar com o fator dominante na execução de um instrumento de metal. Quando entro no estudo da respiração, quero que vocês entendam que estamos lidando com uma parte de um assunto que realmente não pode ser retirada do contexto ou estudada isoladamente. As necessidades da embocadura estabelecem os requisitos, na verdade, para a respiração. Você não simplesmente sopra para uma embocadura, você tem que cantar, e esse canto é com os lábios, não é feito por conhecimento da musculatura ou medidas, é feito muito pelo conhecimento do som, pelo conceito de timbre. Há uma grande quantidade de tentativa e erro envolvida com o estudante, mas o principal medo que tenho é quando entro nesse tipo de assunto e a pessoa fica fascinada por ele, começam a trabalhar na respiração e esquecem da mensagem que estão tentando transmitir. Isso não pode ser feito. Para ser bem-sucedido com um instrumento de metal, você deve ser muito parecido com um cantor, você deve estar em uma forma de arte de comunicação e, realmente, isso deveria ser para outra pessoa, não para você mesmo. Cérebro e nervos. A parte do cérebro que faz perguntas é a mesma que emite declarações quando nos comunicamos com os outros. Temos que garantir que nossos pensamentos sejam válidos dentro da forma de arte. Se você se envolver em alguma análise específica, por exemplo, o funcionamento do corpo ou a cinética do corpo, o cérebro, naquele momento, estará fazendo uma pergunta quando na verdade deveria estar emitindo uma declaração. Só quero ter certeza de que, quando entro na respiração, isso seja entendido como combustível, não é uma peça de intestino, não é uma palheta de madeira, e, como resultado, a perspectiva não deve mudar. Ainda devemos fazer música e devemos fazê-lo sem um amplo conhecimento de como estamos fazendo isso. Você não possui um sistema nervoso em uma embocadura que carregue mensagens adequadas que você possa estar ciente. Você funciona por meio de um nervo motor que é um nervo craniano, ele carrega uma mensagem de função. Se quero coçar a cabeça, meu braço se move até meu dedo tocar meu nariz, mas isso é feito por meio de um sistema de movimento que me permite impor meu ambiente externo de uma forma ou de outra. Os nervos motores são específicos e carregam mensagens em uma única direção, eles carregam de dentro, do cérebro e da medula espinhal, através dos efetores, até os músculos. Eles vão iniciar uma atividade. Os nervos sensoriais são completamente diferentes. Alguém te toca, você sente através dos nervos sensoriais, você ouve com os sentidos auditivos. Você cheira, faz muitas coisas com os nervos sensoriais. Nos fenômenos sensoriais, você está coletando informações com o ambiente externo de alguma forma. A fala é feita através dos nervos motores, não dos nervos sensoriais, esses são fatos e assim por diante, e estão em um nível subconsciente. Estou fornecendo isso para afirmar que é muito importante que você permaneça dentro da forma de arte. Respiração e capacidade vital. À medida que entramos no estudo da respiração e a reconhecemos pelo que ela é, um combustível, pode ser bastante complicado devido à função da respiração, mas ao mesmo tempo você não será capaz de superá-la apenas estudando a respiração. Existem diferenças físicas entre todos nós. Estou olhando em volta da plateia e vejo que há algumas pessoas que não conheço. Vejo algumas jovens na plateia. Vejo algumas pessoas muito grandes. Vejo algumas pessoas de estatura menor. O fato de haver diferenças físicas entre todos nós aqui, algumas semelhanças, algumas diferenças, vamos descobrir o que isso significa para nós em breve. Eu tenho equipamentos em casa para medir os pulmões e o corpo do indivíduo, e isso é importante porque o uso da respiração, na verdade, a facilidade de emissão da respiração, não é o mesmo para todos. Esta é uma análise espirométrica de um jovem de cerca de 12 anos de idade. Este jovem veio até mim porque estava tendo problemas na produção do som e uma das primeiras coisas que faço com qualquer aluno novo é medir os volumes pulmonares. Neste caso específico,
o jovem estava com problemas porque o professor tocava uma frase e o jovem tentava reproduzir essa frase. A quantidade de ar que este jovem tinha era de 2,13 litros, e ele estava competindo com um professor que tinha, na verdade, 6,23 litros de ar. Usando um espirômetro, você coloca um tubo na boca e sopra o ar o mais rapidamente e completamente possível. Ele possui um tambor giratório, e à medida que você sopra, o interior dessa unidade se levanta devido à pressão do ar. A caneta se move para cima e para baixo e escreve no tambor giratório. Assim medimos a quantidade e a velocidade do ar, e a velocidade é transmitida para mostrar o estado das vias aéreas e quanto ar pode ser usado na execução do instrumento, especialmente em instrumentos de alto fluxo, como o trombone e a tuba. Arnold Jacobs Masterclass para a International Trumpet Guild, Universidade de Wisconsin, 1978. Nota: a seguinte transcrição foi realizada por uma fonte não identificada e editada por Brian Frederiksen. Embora não haja identificação de quando essa masterclass foi ministrada, foi identificada como sendo da International Trumpet Guild, Universidade de Wisconsin, em 1978. Os gráficos inseridos são do livro Arnold Jacobs, In Song and Wind. Os títulos dos assuntos foram adicionados para maior comodidade. Introdução. Sr. Jacobs. Vejo muitos rostos conhecidos aqui e estou me perguntando como devo conduzir esta clínica. Grande parte de vocês já esteve em meu estúdio em algum momento. Aqueles que estiveram, poderiam levantar a mão, por favor? Obrigado. Normalmente, começamos uma clínica com uma série de perguntas e respostas. Sei que há um simpósio de trompete aqui e ele deveria ser dominante. Posso perguntar se há outros músicos de metais aqui? Esta é para ser uma reunião de 1h30, e estamos abordando um tópico que pode ser tratado de várias maneiras diferentes. Quando as pessoas falam sobre respiração e sua aplicação à execução de instrumentos de metal, estão principalmente interessadas em aplicação prática, algo que possa ser útil e talvez aumente sua compreensão do que fazemos. Como professor, frequentemente sou chamado para explicar muito sobre isso, o que incluiria anatomia e muitos tópicos que não creio que o músico médio esteja realmente interessado ou mesmo capaz de entender sem um diagrama e em um curto período de tempo. Eu pensei que, para ser de alguma utilidade para vocês, eu iria pegar um pouco mais leve nos aspectos potenciais e ver se podemos focar nos fundamentos práticos de como aplicamos isso à execução da trompete e outros instrumentos de metal. Vibração de madeiras, metais e voz. Quero explicar algo no sentido de que o músico de madeiras precisa respirar, ele precisa de ar. Ele se conecta ao instrumento, na verdade, a pressão da boquilha, eu suspeito, tem a ver com alguns aspectos de ligadura. Eu não conheço muito bem esses instrumentos, estou acostumado a ouvi-los, mas não a tocá-los. Preciso ser um pouco vago sobre isso, mas percebo que a pressão parece estar relacionada com o aspecto de ligadura da palheta ou do clarinete. Tem a ver com parte da pressão para a ovalidade, mas principalmente ele sopra para fazer vibrar uma palheta de madeira. Como trompetistas, sopramos para fazer vibrar a parte de carne e sangue de nós mesmos, e há realmente uma diferença muito clara e importante na psicologia do que vocês fazem. Como exemplo, nós, trompetistas, pertencemos aos vocalistas em nossa aplicação musical, no sentido de aplicação física. O domínio musical dos instrumentos de madeira precisa ser tão bom quanto, e em muitos casos, provavelmente é até melhor do que o de um trompetista. No caso de uma tuba comparada com alguém como Ray Steele no oboé, o potencial é adquirido desde o início. O que estou tentando indicar desde o início desta palestra é que o músico de madeira se aplica à sua palheta através de sua respiração. Ele sopra para fazer vibrar uma peça de madeira, e se essa palheta não responder bem, geralmente ele a corta com uma pequena faca e trabalha nela um pouco. Se não for bom, ele simplesmente a descarta. Você não pode fazer isso com sua embocadura, então há uma diferença. Agora, o vocalista é uma história diferente, eu mesmo estudei canto por muitos anos. Um cantor possui as cordas vocais, tem várias formas de ressonância, usa sua respiração e faz tudo de uma maneira muito subconsciente, em termos de ar. O mecanismo de feedback para o cérebro não fornece muita consciência do ar real, em termos de certas pressões, muitas coisas podem ser percebidas, mas outras nem tanto. O cantor tem pensamentos em seu cérebro que têm a ver com a afinação, a música, as emoções, uma mensagem para uma plateia, e para isso ele estabelecerá, com base em atividade psicomotora, um processo de pensamento que se iniciará nessa resposta coordenada, em um nível consciente. Ele trará essa resposta de sua anatomia, que ele não pode saber nada a respeito conscientemente. Por esse motivo,
ele pode funcionar com o motivo que enfatizo. O trompetista, na verdade, está mais próximo do cantor em termos da aplicação do processo de pensamento. As habilidades físicas não são as mesmas, mas são muito, muito próximas, muito mais do que com um instrumento de madeira. Temos certos requisitos a serem cumpridos e deve haver sempre uma fonte motora, uma fonte vibratória e uma fonte de ressonância. No instrumento de metal, dois desses aspectos pertencem a ele e à fonte de vibração e afinação. As funções motoras, a respiração, são todas parte do indivíduo. Acho que você pode ver claramente que, obviamente, para um músico de madeira, para a família das cordas, a fonte vibratória não faz parte de sua própria anatomia, controlada pelos seus processos de pensamento. Suas disposições neuromotoras resultam em problemas que geralmente são muito maiores, mas seus problemas são diferentes dos de um trompetista. Quero enfatizar isso tremendamente porque, para o trompetista, a respiração se torna plena, é algo a ser usado, algo que não precisa ser usado em grandes volumes. Deve ser usado no resultado primário para produzir o resultado sonoro. Sua embocadura não precisa responder simplesmente porque você sopra. Você pode soprar o ar o dia inteiro e a embocadura não responderá. Você pode ter uma embocadura que parece perfeita e responde a todas as medidas externas, mas ser completamente improdutiva, geralmente porque ela não está recebendo um sinal do cérebro. E moderadamente para a trombeta. Enfim, aqui está um rapazinho com uma capacidade pulmonar pequena, ensinado por alguém com uma capacidade pulmonar enorme. Esse jovem não poderia começar a sustentar como professor, pois ele ainda não tem idade suficiente, seria uma impossibilidade física. Se esse jovem fosse ensinado a tocar com a mesma qualidade de timbre, mas com frases curtas, já que ele tem um tanque de combustível pequeno, ele poderia recarregar o tanque em vez de tentar fazê-lo durar. Seria uma situação muito saudável, mesmo em uma idade precoce, ele pode alcançar uma excelente qualidade de som, mas simplesmente não pode sustentá-lo por muito tempo. Ele deve ser ensinado a frasear, mas não precisa completar a frase completa como um adulto. Por não possuir um grande tanque de ar, ele tem um bem pequeno. Agora, aqui está um jovem com 2,13 litros e um professor com 6,23 litros de ar. Tenho alunos aqui de várias partes, não vou mencionar seus nomes. Temos o ex-primeiro trompetista da Sinfônica de Minneapolis, Steve Chenette, que possui 7 litros de ar. Eu não consegui medir toda a sua capacidade vital, na verdade, estava além do equipamento que eu estava usando. Esse é um assunto importante por uma razão e apenas uma. Eu quero explicar que quando você inspira, sempre há um aumento, é como um fole, um processo bastante simples quando você pensa nisso em termos de esforço humano. Quando você boceja, você está simplesmente tomando grandes volumes de ar. A natureza é maravilhosa, é algo fabuloso, no sentido de que temos partes do nosso corpo que podem se expandir, não importa em que posição estamos. Isso causa problemas ocasionalmente para os trompetistas. Eu tive um aluno de trompa que veio até mim com um problema respiratório. Esse aluno colocava a trompa apertada contra a caixa torácica e o pavilhão contra as costelas. Eu descobri que um pulmão estava funcionando e o outro não. Quem consegue tocar com apenas um pulmão? Isso acontecia porque era uma pessoa pequena. Como resultado, houve uma ventilação inadequada do pulmão e um fornecimento de combustível insuficiente, porque as costelas não conseguiam se elevar e se expandir. O diafragma já tinha uma pressão considerável nessa posição, uma inclinação para a direita e uma costela presa ao pavilhão nas costelas com a atividade respiratória concentrada de um lado. Isso é um problema muito sério em um indivíduo pequeno. Uma pessoa muito grande com 6 litros poderia se sair bem, mas uma pessoa pequena com 5, 2 a 4 litros não se sairia bem, pois seria a metade desse valor. Tenho outro bom amigo, um trombonista, e vejo isso com mais frequência ao tocar trombone, não tanto com trompetes, mas o peso do trombone fica um pouco pesado. A primeira coisa que o cotovelo esquerdo faz é se apoiar na lateral, você observa a inspiração de um lado e não há movimento, nada acontece. De um lado, há uma ventilação considerável dos pulmões, mas o outro lado não tem movimento algum. Existe um potencial de trabalho nos tecidos de nossa própria musculatura. Conforme nos expandimos, há uma resistência gradual que aumenta e pode causar, digamos, um potencial de trabalho no estado de relaxamento. Vou entrar em detalhes, vou desenhar, mas meu talento artístico não é dos melhores, preferiria tocar tuba. Teste espirométrico: uma pessoa coloca um tubo na boca e sopra nele o mais rapidamente e completamente possível. Pode levar 7 segundos para retirar a parte utilizável do ar dos pulmões.
Digo utilizável porque temos o ar residual que não pode ser removido dos pulmões por nada que você faça. Sei que há professores que ensinam sobre o ar residual, mas, na verdade, seus conceitos estão corretos, embora a terminologia seja equivocada. Quando você expira completamente, ainda há uma quantidade de ar nos pulmões que não pode ser expelida. Isso é o ar residual. Por exemplo, mesmo depois de soltar todo o ar que puder, ainda ficará um pouco de ar nos pulmões, que é essencial para a manutenção das funções vitais do corpo, como a oxigenação do sangue e a troca gasosa. Agora, voltando ao potencial de trabalho no estado de relaxamento. Ao respirar, você está expandindo os pulmões, e conforme os tecidos musculares se alongam, há uma resistência natural que aumenta gradualmente à medida que você inala mais ar. No entanto, essa resistência é útil para criar uma pressão de relaxamento que nos permite expelir o ar de forma controlada e gradual. Essa curva de pressão de relaxamento é muito importante para a execução musical, especialmente em instrumentos de sopro. Quando você toca, não quer simplesmente soltar todo o ar de uma vez, você deseja controlar a saída de ar para produzir uma sonoridade constante e uniforme. Essa curva de pressão de relaxamento ajuda a regular a expiração, permitindo que você produza um som equilibrado, mantenha o controle e alcance diferentes dinâmicas. Portanto, a forma como respiramos, a quantidade de ar que usamos e a capacidade de regular a expiração são fatores essenciais no desempenho musical. E tudo isso está intimamente relacionado à anatomia e à fisiologia do corpo, bem como à compreensão do processo respiratório em termos práticos. Essa masterclass do Sr. Arnold Jacobs sobre respiro e aplicação aos instrumentos de metal fornece informações valiosas sobre a importância da respiração para os músicos e como ela pode ser usada para aprimorar o desempenho e a qualidade do som. É uma lição interessante para qualquer estudante de música ou entusiasta dos instrumentos de sopro. O ar residual é o antigo teste legal na medicina para determinar se uma criança nasceu viva ou morta. Se houver um problema e a criança for recém-nascida, com dúvidas sobre se nasceu viva ou morta, eles retiram os pulmões do recém-nascido falecido e, se os pulmões afundarem no fundo de um balde de água, significa que a criança nunca inspirou ar. Se flutuarem, significa que ela inspirou seu primeiro sopro, pois sempre há uma certa quantidade de ar que permanece nos pulmões e não pode ser expelida soprando, não importa o quão forte e completamente você sopre. Quando você começa a soprar o ar com alta velocidade, não importa o quanto você sopra ou com que força, você não consegue remover todo o ar. Em um homem jovem saudável, por exemplo, cerca de 80% do ar pode ser expelido em 1 segundo, e 3 segundos depois ele pode expelir o restante do ar utilizável. Tive um trompetista que veio com um problema de articulação otonguin, mas não necessariamente será o que estou descrevendo agora. No entanto, esse homem tinha uma doença pulmonar e, quando expirava, ele conseguia expelir apenas cerca de 4% do ar em 1 segundo e, a partir daí, levaria mais de 19 segundos para eliminar o resto do ar utilizável. Interrompi o teste porque ele teve que respirar novamente, pois já estava desenvolvendo muito dióxido de carbono e desconforto. Teve que interromper o teste para expirar ar e ainda não tinha esvaziado completamente os pulmões. Esse era um caso médico e o encaminhei para um médico. Essa explicação aborda como é difícil expirar todo o ar dos pulmões e como o teste do ar residual pode ser usado em casos legais e médicos para determinar se uma criança nasceu viva ou morta. Além disso, também destaca como a capacidade pulmonar e a eficiência da respiração podem variar entre indivíduos e como isso pode afetar o desempenho musical. O conceito de curva elástica no processo de respiração e como ela afeta os músicos de sopro, como trompetistas. A curva elástica refere-se à relação entre a pressão e o volume de ar nos pulmões durante o processo respiratório. Aqui está um resumo do que foi explicado. À medida que um músico envelhece, a reserva expiratória, a quantidade de ar que pode ser expirada após uma expiração normal, pode diminuir um pouco. A curva elástica é representada em um gráfico que mostra como a pressão pulmonar varia em relação ao volume de ar. O autor destaca que a curva tem uma parte positiva e uma parte negativa. Na parte positiva da curva, quando você inala, a pressão dos pulmões aumenta à medida que os pulmões se expandem. Isso é chamado de pressão positiva. A elasticidade dos tecidos pulmonares ajuda a trazer ar para os pulmões durante a inalação. Na parte negativa da curva, quando você exala, a pressão pulmonar diminui à medida que os pulmões se esvaziam. Isso é chamado de pressão negativa. A elasticidade agora é um obstáculo, tornando a expiração mais difícil. Para os músicos, especialmente em instrumentos de sopro, a parte negativa da curva elástica pode ser problemática. À medida que você esgota o ar dos pulmões, a pressão pulmonar negativa aumenta,
tornando a expiração mais difícil e podendo levar a problemas de técnica e desempenho. Isso pode ser especialmente notado quando um músico sustenta uma nota por muito tempo. Para superar esses problemas, o autor sugere encontrar o ponto zero na curva elástica, onde a pressão pulmonar é neutra e não cria resistência à saída do ar. Isso pode ser alcançado através do controle consciente da respiração e do desenvolvimento de uma sensação de energia que permita ao músico manter um fluxo constante de ar. O autor também enfatiza que estudar a respiração e a técnica de respiração é essencial para os músicos de sopro para evitar problemas de tensão e melhorar a qualidade do som. Ele destaca que a capacidade de sustentar notas e controlar o fluxo de ar depende de uma coordenação precisa dos músculos respiratórios e da compreensão da curva elástica. Nesta parte do texto, o autor continua discutindo a importância de entender a curva elástica na respiração e como ela afeta os músicos de sopro. Ele enfatiza que é crucial para os músicos de sopro não apenas estudar a técnica da respiração, mas também entender a fisiologia envolvida. Ele menciona que, com o envelhecimento, a capacidade vital dos pulmões tende a diminuir. No entanto, ele destaca que um músico saudável não deve tentar usar toda a capacidade máxima dos pulmões, mas sim encontrar um equilíbrio confortável entre a parte positiva e a parte negativa da curva elástica. O autor também aborda como a mente do músico pode afetar a respiração e a embocadura. Ele fala sobre como a substituição de sons ou a utilização de certas consoantes durante o toque podem criar resistências indesejadas no fluxo de ar. Além disso, o autor menciona o conceito de pressão de ar e como ela pode ser utilizada para o controle do som, mas também destaca que não se deve trabalhar excessivamente com a pressão, pois isso pode levar a problemas físicos e de técnica. Ele faz referência a Boyle's Law, a lei de Boyle, que explica como o ar se comporta sob pressão, mas destaca que, ao tocar um instrumento, o músico deve se concentrar em utilizar a quantidade certa de ar e não trabalhar apenas com pressão excessiva. Em resumo, o autor reforça a importância de compreender a fisiologia da respiração e o equilíbrio entre a parte positiva e negativa da curva elástica para uma respiração e execução musical saudáveis e eficazes. Ele também destaca a necessidade de estudar e praticar conscientemente a respiração para melhorar o desempenho musical e evitar problemas físicos. Quando você sopra uma trombeta muito forte, você vai sentir um esforço de trabalho legítimo, mas é uma resistência contra a embocadura. É uma resistência contra a fonte vibratória. Você poderia ter a mesma sensação de resistência sem qualquer movimento de ar, assim como se eu pegasse um peso e você sentiria uma contração muito definida no bíceps. O tríceps será o oposto, relaxado. Novamente, a psicologia disso é soprar para fora. Sopre através do instrumento. Você pode usar todos os tipos de medidores psicológicos. Você tem um fósforo, finja que está tentando soprar o fósforo. À medida que você sopra, precisa cantar a nota, mentalmente, é claro, para que o produto final do ar esteja fora do corpo, não em alguma cavidade do corpo. Se estiver dentro de uma cavidade do corpo, o cérebro pode interpretá-lo como pressão. Psicologicamente, você o está movendo para fora de alguma área da vida. Isso é uma espécie de pensamento intermediário apenas para começar. Se você soprar um balão, um fósforo ou qualquer outra coisa que você sopre, fora do corpo você tem movimento. Se algo atrapalha, você ainda tem a imaginação de que está tentando soprar da mesma forma. O perigo é que você estabelece o síndrome que o cérebro lembrará. Isso é chamado de resposta condicionada, resposta reflexa. Existem vários tipos de problemas que envolvem a respiração. Um deles tem a ver com o fenômeno de suporte, onde a síndrome de pressão pélvica, o outro tem a ver com a estabilização da parede abdominal e combate, para que você não se machuque. Você pode ter todos os tipos de movimento sem soprar. Eu não estou soprando, não respirando, não fazendo nada. Mas, quando eu soprar, posso ter movimento sem soprar. Posso ter uma estimulação, a habilidade do corpo de te enganar através da pressão. Se você quer soprar, você sopra. Haverá uma mudança resultante. Quando você estuda a engenharia humana, você descobre que, através da expansão, você diminui a pressão, de acordo com a lei de Boyle, você fica maior, você toma o ar através de pressão reduzida. Expandimos e isso é a inspiração, você reduz e diminui a pressão para uma via aérea aberta e mova-o para fora. Isso é 100% correto na engenharia, mas é 100% errado para a pessoa viva. Você não pode burlar seu cérebro. De acordo com o cérebro, você expande para o próprio ar em vez de expandir para respirar. Você respira para expandir e eu sei que é ensinado o contrário porque está absolutamente certo do ponto de vista de que, se você fizer um modelo de um ser humano,
então você vai para o princípio da engenharia. Mas porque você é uma linha e em vários níveis do seu corpo você pode ter certas contrações como por exemplo no diafragma, que é um dos exemplos que já falei. Você precisa fazer isso ao expirar, mas você não precisa fazê-lo ao inspirar. Não vou fazer você estudar a mecânica do sistema de sopro. As mudanças que ocorrem de acordo com Boyle's Law, que se aplica à engenharia, não têm aplicação ao vivo. Quando você quer reduzir, você reduz, há resultado. Quando você quer soprar, você sopra, há resultado. Quando você estuda os sons do ar que você inspira, você quer soprar, você sopra. Como você saberia o que está fazendo? Como você saberia, você poderia ou não estar fazendo, ou você substitui a fricção talvez em instrumentos de pressão quando percebe o que somos. Aqui temos uma estrutura óssea, agora aqui temos uma estrutura flexível, o diafragma está no meio, que é uma partição entre as cavidades torácica e abdominal. É uma partição que está em repouso em uma posição alta e contrai para baixo para a posição baixa, relaxa para uma alta, contrai para uma baixa. É como um princípio hidrostático, você teria criado maior pressão no abdômen do que estaria no peito e então o ar, ao ser esvaziado mais, seria aplicado do externo e costelas superiores movendo-se desta forma. Se você não tivesse uma contração maciça, em outras palavras, uma das técnicas seria movendo a parede abdominal para dentro. Você move o diafragma para uma posição mais alta e para baixo até uma posição baixa. É como um computador, você pode fazer muitas coisas com ele, você pode pensar em todas as coisas com ele, mas ele não pode fazer nada sem que você diga, dê-lhe alguma coisa para trabalhar. Não faz sentido, não é aplicado ao que você tem que fazer. O trompetista médio estará tocando com pressão de 0,5 libras a pouco mais de 2 libras. Às vezes, nas notas mais agudas, poderia chegar a 3 libras. Mas, o indivíduo médio não consegue soprar mais de 5 libras. Se algum de vocês que pensa que pode soprar forte quiser fazer o teste, terei o prazer de executá-lo. Uma pessoa vem à frente. Eu lhe dei este tubo para soprar. Sopre o mais forte que puder, não deixe que essas pessoas aí fora o desanimem. Você tem hérnia? Não. Você chegou a 110 milímetros, um pouco mais de 2 libras, soprando muito forte. O primeiro jogador teve 114 milímetros ligeiramente acima de 2,8 libras soprando muito forte. Parte disso foi lutar para passar pela língua. Parte disso foi o fato de que o segundo jogador era que a embocadura estava resistindo e levou uma quantidade muito maior de combustível para fazer a vibração acontecer em comparação com o primeiro trompetista. Em ambos os casos, havia uma coisa que, nesses tipos de pressões, o primeiro jogador puxava seu abdômen inferior e depois estabilizava ao soprar. Isso poderia ser medido como 150 libras. Muitos de vocês já viram um homem que se deita de costas e outro homem ficará em pé em seu peito e abdômen. Vamos começar novamente, agora, isso está melhor, 220 milímetros, muito forte, isso é excepcionalmente alto, parte disso foi pressão oral, isso é muito bom. Se ele está tocando uma nota que envolve uma pressão oral, certamente ele a tem. Quando dei a ele um tubo para soprar, ele na verdade chegou a 1,5 libras de pressão. Eu esperava que ele quebrasse o equipamento. Ele tem uma tração muito forte. De forma natural, o que ele está fazendo é uma aplicação direta de pressão e removendo todo o ar nas próprias vias. Se você fizesse isso nos pulmões, estaria morto. Pergunta: como você sabe que a embocadura está ficando menor? Resposta: à medida que a embocadura fica menor, você precisa deixar os lábios se moverem em amplitude e resistência, e é claro que isso vai aumentar tremendamente. Estou falando sobre o tremolo de alta frequência. Não estou falando sobre o trompetista barroco. Mas, em termos de volume, uma embocadura muito pequena pode vibrar rapidamente. Há um fenômeno de tensão, fenômeno de tamanho e é uma embocadura pequena. Como resultado disso, você pode tocar em uma região mais alta e desenvolver características musicais e depois ir para o fortíssimo, é um caminho muito mais saudável. Assim, com 150 milímetros de pressão, as pessoas podem explodir no instrumento com facilidade. Pergunta: e quanto a isso para trompetistas com asma? Resposta: é muito bom para eles. Muitas pessoas tocam instrumentos de metal com asma. Não é prático tocar além do que o ar pode sair, seja qual for a velocidade que tenha que sair, porque os músicos ficarão sobrecarregados. Quando você sopra, deve deixar o ar sair o mais rápido possível para o ambiente. Quando se trata de soprar,
você pode soprar com muita pressão. É quando você está tocando trompete, sua língua bloqueia as vias aéreas. Quando você sopra, a língua se move para trás, portanto, não impede o ar. É por isso que muitas vezes você pode tocar uma nota de um certo volume e então tentar fazer a mesma coisa mais suavemente e a língua atrapalhar. Há muita energia que pode ser aplicada, mas ela precisa ser liberada através do lábio. No trompete, quando você começa a subir na região mais alta, sua embocadura diminui. Quando isso acontece, a pressão se torna mais intensa, mas ela pode ser liberada em pequenos segmentos. No trompete, o lábio superior está se movendo para fora e o lábio inferior está se movendo para fora, e a parte interna está se movendo para fora. Quando você começa a trabalhar na região mais alta, é mais fácil deixar o ar sair. Essa é a principal diferença. Quando você faz esse tipo de prática, ele não é tão difícil. Isso pode ser feito com eficiência em uma sala pequena. Se você for forçado a tocar muito tempo, você ficará fatigado. Se você treinar dessa maneira, você nunca ficará cansado. Se você for treinar o ato de levar o ar, você tem que deixar o ar sair novamente em um nível normal. Isso pode ser feito em uma sala pequena. É a respiração que faz você parecer cansado. Pergunta: como é que se sopra forte, tão alto quanto possível? Resposta: quando você toca no mais alto registro, a primeira coisa que acontece é que a embocadura se torna menor. À medida que a embocadura fica menor, é mais fácil para o ar sair. É mais fácil quando a embocadura é menor. Você pode tocar mais alto e mais forte. Se você tocar muito alto, é difícil ter uma embocadura muito grande. É por isso que, quando você toca mais alto, sua embocadura se torna menor e você pode tocar mais alto e mais forte. Quando você toca mais baixo, sua embocadura se torna maior e você pode tocar mais baixo e mais macio. Pergunta: e para trompetistas com asma? Resposta: é possível jogar com asma, mas há um limite para o quão alto e quão forte você pode tocar. Se você tentar forçar demais, você não será capaz de respirar e ficará cansado rapidamente. O truque é encontrar o equilíbrio certo entre a pressão e o volume do ar. O ar deve fluir livremente, mas com a quantidade certa de pressão para criar o som desejado. É importante ouvir o seu corpo e saber quando parar antes de ficar muito cansado ou causar problemas respiratórios. É sempre melhor consultar um médico ou um professor de trompete experiente se você tiver preocupações específicas relacionadas à asma ou à forma correta de tocar o instrumento. Pergunta: como um trompetista pode aumentar a capacidade pulmonar? Resposta: em aumentar a capacidade pulmonar requer prática consistente e exercícios específicos de respiração. É importante trabalhar em exercícios de respiração profunda que expandam os pulmões completamente. Um exercício comum é a respiração diafragmática, onde você inspira profundamente, enchendo os pulmões de ar enquanto o diafragma desce e o abdômen se expande. Em seguida, você expira lentamente, esvaziando completamente os pulmões. Praticar esse tipo de respiração regularmente pode ajudar a melhorar a capacidade pulmonar ao longo do tempo. Pergunta: e como a capacidade pulmonar afeta a habilidade do trompetista de tocar? Resposta: a capacidade pulmonar é essencial para a habilidade de tocar trompete. Quanto maior a capacidade pulmonar, mais ar você pode armazenar e usar para tocar. Isso significa que você pode tocar por períodos mais longos sem precisar respirar e também pode tocar frases musicais mais longas sem ficar sem ar. Além disso, ter uma boa capacidade pulmonar permite que você toque com mais volume e sustentação, especialmente em notas mais altas e em passagens mais desafiadoras. É por isso que é tão importante trabalhar no desenvolvimento da capacidade pulmonar para melhorar suas habilidades como trompetista. Pergunta: há alguma técnica específica para respirar ao tocar trompete? Resposta: sim, a técnica de respiração é muito importante ao tocar trompete. Um dos aspectos essenciais é respirar usando a respiração diafragmática, onde você expande o diafragma e o abdômen ao inspirar. Isso permite que você encha os pulmões completamente com ar e tenha mais controle sobre o fluxo de ar durante o toque. Ao tocar frases musicais mais longas, é importante encontrar momentos apropriados para respirar para que você não fique sem ar no meio da frase. É comum encontrar lugares de descanso musical ou respirar rapidamente entre frases para manter um fluxo contínuo de ar e evitar ficar sem fôlego. A técnica de respiração adequada é fundamental para uma execução bem-sucedida do trompete. Pergunta: existe alguma precaução ou consideração especial para trompetistas que têm asma? Resposta: sim,
trompetistas com asma precisam ter precauções adicionais ao tocar. É importante trabalhar com um médico para gerenciar a asma e garantir que você esteja usando os medicamentos corretamente para manter os sintomas sob controle. Além disso, é crucial prestar atenção ao seu corpo durante a prática e o desempenho. Se você sentir qualquer desconforto respiratório, falta de ar ou fadiga excessiva, pare de tocar imediatamente e descanse. É melhor não forçar seus limites e colocar sua saúde em risco. Converse com um médico e um professor de trompete experiente para obter orientações específicas sobre como gerenciar sua asma enquanto toca o instrumento. Pergunta: obrigado pelas informações e dicas. Isso é muito útil para mim como trompetista. Resposta: de nada. Fico feliz em ajudar. Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais informações, não hesite em perguntar. A prática regular e uma abordagem cuidadosa da respiração podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades no trompete e desfrutar ainda mais da música que você toca. Continue praticando e cuidando de sua saúde respiratória para se tornar um trompetista ainda melhor. Boa sorte! Pergunta: e existe algum conselho específico para melhorar a técnica de respiração ao tocar trompete? Resposta: sim, há algumas dicas que podem ajudar a melhorar sua técnica de respiração ao tocar trompete. Primeiramente, pratique exercícios regulares de respiração diafragmática fora do instrumento, como mencionado anteriormente. Isso irá fortalecer os músculos respiratórios e permitir que você controle melhor o fluxo de ar enquanto toca. Além disso, trabalhe na coordenação entre a respiração e a articulação ao tocar. Ao iniciar uma nota, tente sincronizar o início do som com a sua inalação, de modo que você esteja pronto para produzir o som assim que começar a expirar o ar. Isso ajuda a evitar qualquer hesitação ou interrupção no som. Outra dica importante é usar o conceito de respiração em conjunto ao tocar frases musicais mais longas. Isso significa que você deve respirar rapidamente e silenciosamente no momento certo entre as frases, sem pausar a música. A ideia é fazer uma respiração rápida e eficiente para que você possa continuar tocando sem perder o fluxo musical. Pergunta: e em relação à postura ao tocar trompete, ela afeta a respiração? Resposta: sim, a postura ao tocar trompete pode afetar a respiração e, portanto, a qualidade do som produzido. Uma postura adequada é fundamental para uma respiração eficiente e uma produção de som consistente. Mantenha a coluna ereta e os ombros relaxados para permitir que o diafragma se mova livremente ao respirar. Evite inclinar-se para frente ou para trás, pois isso pode restringir a expansão dos pulmões. Além disso, mantenha uma posição confortável para o trompete em relação aos lábios. Evite apertar o instrumento com muita força e certifique-se de que sua embocadura esteja relaxada e flexível. Uma embocadura tensa pode dificultar a respiração adequada e afetar negativamente o som. Pergunta: em quais são algumas estratégias para melhorar a resistência ao tocar trompete? Resposta: para melhorar a resistência ao tocar trompete, é importante trabalhar gradualmente e aumentar a prática de forma progressiva. Não force seu corpo a tocar em níveis extremos de intensidade ou duração imediatamente. Em vez disso, estabeleça metas realistas e aumente o tempo de prática e a intensidade gradualmente ao longo do tempo. Além disso, faça pausas regulares durante a prática para permitir que seus músculos respiratórios descansem e se recuperem. A resistência muscular é construída gradualmente e requer paciência e persistência. Praticar regularmente e manter uma rotina de exercícios de respiração pode ajudar a fortalecer seus músculos respiratórios e melhorar sua resistência ao tocar trompete. Lembre-se de escutar seu corpo e não exagerar. Se sentir fadiga excessiva ou dor, pare e descanse para evitar lesões. Pergunta: obrigado por todas as informações e conselhos. Vou colocar em prática essas dicas para melhorar minha técnica e desempenho no trompete. Resposta: de nada. Estou feliz em ajudar. Lembre-se de que o progresso na música requer prática consistente e dedicação. Com o tempo e a prática adequada, tenho certeza de que você verá melhorias significativas em sua técnica e desempenho no trompete. Continue praticando e desfrutando da música que você toca. Boa sorte e divirta-se tocando! Como professor, muitas vezes recebo fechamentos de alunos em lugares mais estranhos. Existem muitas áreas onde é possível fornecer atrito para o ar. Uma delas é abaixo da epiglote. Quando você engole comida, um dos princípios para mantê-lo vivo é fechar a traqueia para que o alimento passe pela garganta. Isso é feito automaticamente, sem que você precise fazer conscientemente. A laringe sobe sob uma tampa e fecha aquela região,
e o esôfago recebe o alimento. Com o uso de equipamentos como esse para o treinamento das funções respiratórias, é realmente prático. Parte disso pode ser feito sem um saco, de forma que, ao ouvir o som, você possa sentir o volume de ar em trânsito, onde ele pode ser sentido na boca. Você não pode sentir o ar acima da laringe, se houver uma região irritada na traqueia. Nesse caso, é possível saber sobre o ar com qual você está trabalhando, ar que pode ser sentido ao entrar na boca. Ao soprar, é muito sensato fazer um pouco de sopragem fora do instrumento. Sopre contra a mão, sopre fósforos, balões ou através do instrumento. Você sempre faz isso não de onde envia o ar para fora, mas do ponto onde você quer que o ar entre. Alguns são focados em uma cavidade do corpo, outros em alguma cavidade externa ao corpo. Assim que você fizer isso, o cérebro cooperará com você e começará a trabalhar com musculaturas antagônicas. O grande obstáculo na respiração é a isometria, respirar enquanto se sopra ou soprar enquanto se respira, o que leva ao cancelamento dessas ações. Assim que você começar a manobra positiva da inspiração, captando o ar, soprando o ar, o cérebro sempre irá trabalhar em comunicação. O bloqueio de ar é um dos problemas que enfrento em pessoas que não têm o fenômeno de redução. Eles bloquearão o ar com a ponta da língua. Nós corrigimos na frente, então eles bloqueiam na parte de trás. Nós corrigimos a parte de trás, então eles bloqueiam na laringe. Cada uma dessas áreas fica um pouco mais difícil de corrigir. É muito simples contornar todo esse fenômeno, simplesmente soprando para fora. Mesmo quando você não consegue tirar o ar, você pode usar a imaginação. A imaginação é uma das formas de programar o cérebro para a função. Basta criar uma situação onde, se o ar estivesse se movendo, ele estaria afetando algo externo ao corpo, não interno. O ar não estabelece apenas a necessidade de ar, como acontece com os instrumentos de palheta, onde você sopra para vibrar a palheta de determinada maneira, pois o lábio é carne e sangue. Na minha sala de aula, muitas vezes, quando os alunos tocam alto, vejo o som ficando mais suave. Se eles estivessem tocando mais alto, haveria um uso muito maior da musculatura expiratória. Por exemplo, uma trombonista teria atingido cerca de 16 onças. A pressão era bastante alta, não como um dó agudo, mas como se você estivesse tocando confortavelmente na região média, bastante alto. Tenho esses números comigo em algum lugar, mas leva tempo para procurá-los. Assim que o lábio está posicionado, ocorre um poderoso estímulo para que o cérebro crie todos os tipos de hábitos. Uma das coisas frustrantes que um professor tem que dizer a um aluno é: isto está errado, deveria ser assim. Ele pode entender intelectualmente, mas as vias neurais que levam aos músculos não entenderão o comando de um nível superior do córtex. A imaginação não deve ser subestimada, é uma ferramenta maravilhosa para programar o cérebro. Seja na fala ou no que você vai fazer em esportes. A capacidade de conceber é inestimável, e é assim que um nível do cérebro influencia outros níveis do córtex. A pressão dentro da boca aumenta à medida que a pressão do ar se eleva. Digamos que a pressão com 6 litros de ar era de cerca de 16 onças de pressão em uma faixa bem alta, bastante alta. A pressão para uma taxa de fluxo naquela época era de cerca de 4/3 da pressão. Ela teria chegado a cerca de 16 onças. A pressão era bastante alta, não como um dó agudo ou algo assim, mas como se você estivesse tocando confortavelmente na região média, bastante alto. Tenho esses números em algum lugar, mas leva tempo para procurá-los. No meu caso, como professor, uso exercícios de respiração como tarefa porque reconheço quando o trompetista está tocando muito, ou tocando errado, e simplesmente usando o aparelho de respiração. Nesse momento, o aluno não pode cooperar porque isso é hostil e está causando uma reação automática. O sistema nervoso ainda está enviando sinais para os vários sistemas, mas não para aquele específico, e esse sistema ainda está enviando sinais para os músculos, mas de maneira errada. O que não funciona mais é retirado e então você constrói certas coisas. Uso ferramentas, como tocar a boquilha sem um instrumento. O objetivo é liberar pensamentos, um método de fala, para que se torne uma voz. Não é mais o aspecto físico, mas o aspecto do som. Muitas coisas começam a mudar quando o aluno não está completamente ciente dos hábitos armazenados e da tendência a se tornar uma tradição. No sistema respiratório, a quantidade é essencial, e você conecta o pensamento com a resposta do tecido. O propósito principal é a estranheza disso. Você está envolvendo tudo o que está relacionado a tocar trompete ou trombone, exceto a mão direita e a lei acústica do instrumento.
No entanto, você está definitivamente envolvido em isolar a resposta do tecido, através da embocadura. Muito disso permanece e muito é removido, à medida que eu direciono o aluno. Nunca os deixo tocar exercícios na embocadura. Desafio-os imediatamente com música. Começo com coisas bobas como Pop Goes de Weasel, se não consigo pensar em nada mais, faço-os tocar o hino nacional dos Estados Unidos. Em algum lugar, eles têm que ter algo em mente, mas eu os faço tocar e entreter psicologicamente uma plateia com esse equipamento. Ao fazer isso, há uma estranheza imediata no cérebro. Ao desafiá-los como músicos, mantenho o foco sempre na música da mudança. Estou ciente das coisas porque espero que eles mudem, e suas entonações começam a se alterar. Às vezes, o ângulo da embocadura muda nos lábios, buscando o que será melhor para o indivíduo, e avançamos para tocar peças mais complexas, como concertos ou jazz, Dixieland ou coisas muito difíceis. Mas ainda é uma abordagem artística. Não permito que eles o façam como exercícios mecânicos. Mantenho sempre a programação, mas, com essa estranheza, em poucas semanas, tudo se torna bastante eficiente. Conforme mencionei anteriormente, repetir os valores de entretenimento é fundamental, pois há todos os tipos de mudança. É a coisa mais próxima que conheço de um atalho para alcançar essas melhorias. Quando lidamos com a respiração do instrumento, ao tocar, ao ir para a respiração, você pode ter um soluço, porque sempre foi assim, você não pode evitar, pois eu lhe digo o que está certo e como deveria ser. Você não pode cooperar com isso, a menos que seja capaz de intervir uma parte do cérebro para a parte onde está sua habilidade. É uma coisa muito simples, você muda a motivação. Sempre faço um aluno trabalhar por algumas semanas em um tópico específico, longe do instrumento, para que não haja relação com ele. Podemos trabalhar com medidores, com todo tipo de aparelhos, mas trabalhamos com motivação externa, e isso é primordial para nós. Trabalhamos com movimentos específicos de ar, mas damos a eles uma característica própria e depois aplicamos isso de volta ao instrumento. Se você for direto para o instrumento, você frustra o aluno e a si mesmo. Exercícios como mencionei antes, como inalações simples, são o começo. Você quer aprender a fazer uma inalação rápida, criando situações de inalações rápidas. Sempre insisto para o aluno observar suas motivações. Nunca motivamos o tempo na inalação, pois o tempo não é um estímulo biológico que organizaria a resposta do tecido. Seja em pequena, média ou grande quantidade, não importa. A quantidade é uma comunicação biológica para os tecidos, o tempo não é, é um fator secundário. Aprendemos sobre quantidade através da respiração lenta e, em seguida, fazemos um estudo desse tipo, talvez em 5-4, onde exalo por 4 tempos e substituo a quantidade utilizada no 5º tempo. Eu estou adicionando tempo, mas a quantidade é dominante. Eu devo substituir o que foi usado dentro desse tempo, mas a quantidade é o fator dominante, e o tempo é o fator secundário. Então, eu respiro o ar, talvez em uma nota mais rápida, talvez uma nota de 1/8. Você perderá isso 2 ou 3 vezes, em sua prática. Você para e faz o mesmo movimento específico, então você faz um estudo e marca onde está indo, porque H é um som aspirado que abre as cordas vocais, o mol da região faríngea e também o espaço oral. Eu penso oi bem antes de respirar. Pergunta: o que é a hiperventilação? Resposta: eu acredito que a hiperventilação ocorre quando os músicos pensam em tocar alto e forte. Às vezes, o trompetista pode se confundir e ficar empolgado, tocando alto e forte, e com frequência ele irá gerar pressão interfenomenal que excede a pressão do sistema circulatório, causando o colapso dos vasos sanguíneos. Os sintomas geralmente incluem pouco dióxido de carbono e, quando a pessoa prende a respiração por alguns momentos, os tecidos do corpo reagem por causa da falta de circulação. A hiperventilação é um efeito das grandes movimentações de ar, não da pressão, que reduzem os níveis de dióxido de carbono no sangue. Pergunta: é possível tocar trombone e trompete ao mesmo tempo? Resposta: eu não acho que isso seja prejudicial, na verdade, pode ser benéfico. Eu toco trompete, trombone e tuba. Acredito que você deva se especializar em um instrumento, mas para uma pessoa que procura uma abordagem mais intensa, pode ser divertido fazer isso. Pergunta: em quanta tensão deve haver no embocadura? Resposta: não existe uma embocadura fina de trompete sem tensão. Superfícies relaxadas não produzem vibração fina. Se você examinar a ação muscular, verá que a contração é essencial para uma embocadura eficaz. Entretanto,
a área onde os músculos da face se interligam nos cantos pode ser mantida sem contração, mesmo que eles estejam imobilizados. Isso pode resultar em uma aparência pouco convencional. Se a embocadura estiver fora do centro, pode haver uma contração na musculatura do lábio sob a borda do bocal. Você estará fazendo praticamente a mesma coisa, mas com uma contração moderada. Eu sempre acreditei em encontrar soluções alternativas para resolver problemas. Com o aluno, você tem duas opções ou, com você mesmo, fazer muitos legatos em vez de usar a língua para evitar a obstrução. Neste ponto, a transcrição foi concluída. O texto aborda as práticas de treinamento respiratório e embocadura do trompetista Arnold Jacobs e sua visão sobre hiperventilação e a relação entre quantidade e tempo na motivação respiratória. Jacobs destaca a importância do treinamento afastado do instrumento para desenvolver a capacidade de manipular a respiração e ressalta que a embocadura fina do trompete envolve uma certa quantidade de tensão muscular. Além disso, Jacobs enfatiza a importância de focar na música durante o treinamento e desafia seus alunos a tocarem peças musicais em vez de exercícios no bocal. Ele acredita que isso cria uma estranheza no cérebro, o que, com o tempo, torna o processo mais eficiente. Ele também aborda a questão da hiperventilação em trompetistas e como isso pode ser confundido com outros sintomas, especialmente ao tocar notas altas e fortes. Quanto ao tópico de tocar trombone e trompete ao mesmo tempo, Jacobs não vê isso como prejudicial e considera até benéfico em termos de fortalecer habilidades técnicas e respiratórias. Sobre a tensão na embocadura, Jacobs aponta que, para obter uma embocadura fina e uma vibração precisa, é necessário algum grau de tensão muscular, especialmente nas superfícies vibratórias. No entanto, ele destaca a importância de equilibrar essa tensão para evitar problemas, como contrações desnecessárias ou obstruções. Em suma, Arnold Jacobs tinha uma abordagem única e inovadora para o treinamento de trompetistas, enfocando a conexão entre mente e corpo, o uso adequado da respiração e o papel fundamental da música na prática instrumental. Sua perspectiva continua a ser uma referência valiosa para músicos e professores interessados no aprimoramento da performance musical. Enquanto uma parte do cérebro diz, eu preciso disso, eu preciso daquilo, outra parte apenas diz, bem, você está fazendo isso o tempo todo, deve pensar que o que você está descrevendo é várias coisas. Uma delas é o inchaço do pescoço, e isso tem muito a ver com se você vai encontrar dificuldades ao tentar tocar alto e forte. O requisito de movimento, de mover o ar entre os lábios, digamos, a 1 libra. Se você reduzir suficientemente as vias aéreas atrás disso em qualquer medida que escolher, talvez você precise de 2 libras de pressão para ter 1 libra nos lábios. Você vai soprar cada vez mais forte, e é assim que você chega ao tecido conectivo quebrado, de onde você pode realmente ter um inchaço enorme, como alguns trompetistas têm, mas é apenas tentando impulsionar o ar, passando por uma obstrução. Na verdade, algumas pessoas têm um enorme potencial de pressão, mas se o lábio não conseguir, o julgamento sempre se baseia no que é necessário para vibrar os lábios, e se uma obstrução for colocada no caminho, então você vai soprar muito forte ou não terá nenhuma vibração. Então, a maneira que conheço como professor com ampla experiência é colocar a trombeta de lado e pegar apenas o bocal e começar a fazer música com ele. A estranheza é tal que, se você estiver motivado musicalmente, de repente perceberá que pode tocar e que perdeu muito do inchaço. É muito difícil tocar no bocal, comparado, digamos, em certos aspectos com a trombeta. Enquanto você toca no bocal, pode perceber, especialmente se você se levantar e andar ao redor da sala, que se afasta da pressão excessiva conforme se afasta da música. Eu iria para o slurring na trombeta como fator dominante por um bom tempo e iria para a extensão mais grave por um bom tempo. A região onde o mau funcionamento é maior, temporariamente abandonaria. Em relação ao problema de mau funcionamento, a maneira que eu resolveria é pelo que eu chamaria de abordagem indireta. Em vez de confrontar o problema de frente, você se aproxima dele de forma furtiva. Você encontra algo bom e trabalha nisso e depois volta à questão em vez de confrontá-la diretamente. Alguns trompetistas querem apenas atacar, atacar, atacar. Eles estão tentando aprimorar o ataque na nota aguda. Uma parte do cérebro que não julga certo ou errado, mas apenas repete, está aprendendo como dar um ataque muito melhor do que você quer. Existe uma maneira muito melhor, e isso é simplesmente não importa quão ruim comece, mantenha-e, à medida que você mantém, coloque o vibrato, coloque as estatísticas do seu coração. No começo, pode não ser tão bom, mas você sempre faz isso a partir da nota sustentada, faz a partir do slur, aprende como vir do som para um som bem-sucedido.
Você não fica apenas tentando danificar o fenômeno que eu conheço para um trompetista. O primeiro é a isometria, ventilação inadequada dos pulmões e a incapacidade de. Eu vou ter que usar a sua imaginação um pouco. Vou desenhar um tubo. Aqui está um cano. Outro cano menor. Finalmente, vou desenhar um cano maior. Quando eu enviar uma coluna de ar por um grande espaço, ele vai para um cano pequeno. A pressão é maior no cano grande porque o ar em movimento se acumula e tenta entrar no cano pequeno. Você sopra mais forte, e é assim que você quebra o tecido conectivo e pode realmente ter um inchaço enorme, como alguns trompetistas têm, mas é simplesmente tentar direcionar o ar, passar por uma obstrução. Na verdade, algumas pessoas têm um enorme potencial de pressão, mas se o lábio não conseguir, o julgamento sempre se baseia no que é necessário para vibrar os lábios, e se uma obstrução for colocada no caminho, então você vai soprar muito forte ou não terá nenhuma vibração. Então, a maneira que conheço como professor com ampla experiência é colocar a trombeta de lado e pegar apenas o bocal e começar a fazer música com ele. A estranheza é tal que, se você estiver motivado musicalmente, de repente perceberá que pode tocar e que perdeu muito do inchaço. É muito difícil tocar no bocal, comparado, digamos, em certos aspectos com a trombeta. Enquanto você toca no bocal, pode perceber, especialmente se você se levantar e andar ao redor da sala, que se afasta da pressão excessiva conforme se afasta da música. Eu iria para o slurring na trombeta como fator dominante por um bom tempo e iria para a extensão mais grave por um bom tempo. A região onde o mau funcionamento é maior, temporariamente abandonaria. Em relação ao problema de mau funcionamento, a maneira que eu resolveria é pelo que eu chamaria de abordagem indireta. Em vez de confrontar o problema de frente, você se aproxima dele de forma furtiva. Você encontra algo bom e trabalha nisso e depois volta à questão em vez de confrontá-la diretamente. Alguns trompetistas querem apenas atacar, atacar, atacar. Eles estão tentando aprimorar o ataque na nota aguda. Uma parte do cérebro que não julga certo ou errado, mas apenas repete, está aprendendo como dar um ataque muito melhor do que você quer. Existe uma maneira muito melhor, e isso é simplesmente não importa quão ruim comece, mantenha-e, à medida que você mantém, coloque o vibrato, coloque as estatísticas do seu coração. No começo, pode não ser tão bom, mas você sempre faz isso a partir da nota sustentada, faz a partir do slur, aprende como vir do som para um som bem-sucedido. Você não fica apenas tentando danificar o fenômeno que eu conheço para um trompetista. O primeiro é a isometria, ventilação inadequada dos pulmões e a incapacidade de ter um fluxo contínuo. Outra é a redução das vias aéreas além de um certo ponto. Nós nos deparamos com um problema, mas eu vou desenhar algo para você entender melhor. Agora vou desenhar um cano maior. Uma grande área é parte de um princípio físico, mas o que está acontecendo aqui, no segundo cano grande, é uma queda drástica. Se pensarmos nisso como vias aéreas, vamos encontrar uma língua. Se a língua for moderadamente contraída, não haverá dano, poderá até ser benéfico. Mas, digamos, se houver um acúmulo maciço de pressão ou no primeiro cano grande, você consegue mover um pequeno volume de ar neste lado, e vai haver uma pressão diferencial atrás do embocadura no primeiro cano grande. Essa pressão diferencial é o que vai causar o inchaço e o bloqueio do movimento de ar. O truque é encontrar o caminho de menor resistência e menor pressão para que o ar flua sem obstrução. Essa é uma das razões pelas quais usar o bocal isoladamente pode ser benéfico, pois você consegue afastar-se da pressão excessiva e encontrar esse caminho mais facilmente. Para resolver o problema de pressão excessiva e obstruções, você pode usar uma abordagem indireta. Em vez de confrontar diretamente o problema, você se aproxima dele de forma furtiva. Você encontra algo que funcione bem para você, como uma nota sustentada ou um slur, e trabalha nisso. Com o tempo, você será capaz de aplicar esse sucesso em outras áreas, incluindo a execução de ataques em notas altas. Outro problema comum é a hiperventilação, que ocorre devido aos movimentos excessivos de ar, não pela pressão. Os sintomas podem ser semelhantes, mas a hiperventilação resulta em níveis baixos de dióxido de carbono no sangue. É importante encontrar o equilíbrio adequado entre movimentos de ar suficientes e uma pressão controlada para evitar problemas respiratórios. Ao trabalhar com estudantes, o foco deve estar na musicalidade e na aplicação de técnicas em música real, em vez de apenas em exercícios. Isso ajudará a criar uma conexão mais natural entre o pensamento musical e o corpo, permitindo que o aluno desenvolva suas habilidades de forma mais eficiente e eficaz. Portanto,
para resolver problemas técnicos no trompete ou em qualquer instrumento de sopro, lembre-se de buscar abordagens indiretas, de encontrar o caminho de menor resistência para o ar e de se concentrar na musicalidade durante o processo de aprendizado. Com tempo, paciência e prática, você poderá superar desafios técnicos e desenvolver uma abordagem mais saudável e musical para tocar seu instrumento. Isso é o que estou descrevendo. De qualquer forma, o que acontece, primeiro tubo grande, é um dos meus maiores inimigos como professor. Com muita frequência, encontro isso. Pode ocorrer quando a língua está muito à frente, na sibilante S. Se você for muito para a frente, nenhum ar pode sair, ele para. Se ela for quase para o fechamento, você tem essa grande queda do outro lado. Nesse ponto, o cérebro na frente da língua sinaliza como se fosse um lábio rígido. Invariavelmente, como um estudante por alguns segundos de movimentos moderados e depois nada. Você continua a assistir um jogador ter vários elementos envolvidos, é simplesmente que, em primeiro lugar, para tocar trompete, precisamos ter um trompete na mão e um trompetista com ar poderoso nos lábios em fechamento através do poder da respiração. Na arte da comunicação, existem procedimentos de tentativa e erro por meio da programação do cérebro. Quando você vai para o som da sibilante S, como se dissesse yellow, então novamente o potencial de redução é bastante extremo. Se você fizer o som EE atrás, agora o som puro EE, há muito espaço. Quando pergunto aos estudantes, todos dizem que o lábio está rígido e não responde. Ao verificar, tenho ferramentas para verificar essas coisas. Descubro que não há ar e os lábios precisam de combustível, não importa como você veja. Deve haver combustível para passar entre o ar acumulado dentro da boca. Não significa nada, é o que é medido deste lado que fez o trabalho. O que você sente em termos de pressão de ar na boca não significa nada, a menos que esteja em movimento. Esse é meu inimigo. O outro inimigo é o sistema de Foley, onde os músculos trabalham para expandir e reduzir ao mesmo tempo e nada acontece. Com meus alunos e meu equipamento especial, encontro 3 áreas de nada, nenhuma mudança. A pressão que permitirá que o ar saia, você vê que eles gradualmente ficam menores. Se ele não ficar menor, ele tem um problema. O ar não sai por mágica, você sabe, é a pressão do ar. Somos estruturados para sobreviver neste planeta e não somos estruturados para tocar trompete. Temos síndromes que o cérebro conhece muito bem e as utilizamos em nossa forma de arte. Não podemos lutar contra a natureza, devemos seguir em frente com ela. Uma das coisas que acontecem com trompetistas quando querem tocar alto é que ficam tensos e tocam alto. Se você tiver uma construção maciça de pressão, o primeiro tubo grande, você poderá mover um pequeno volume de ar do outro lado e haverá uma pressão diferencial atrás do embolsador, a primeiro tubo grande. Pegamos aquele cérebro exatamente como se estivesse aprendendo a língua com seus pais por imitação. Eu o faço imitar, ele quer saber como faço isso, como faço aquilo, sempre fazendo perguntas. Você não precisa saber como fazer isso, mas vai enganá-lo. Eu toco com a boca dele e com o trompete dele. Eu sou um trompetista ruim, mas sou melhor do que ele. Eu tive uma experiência com esse jovem. Para esse garoto, toquei um G muito ruim, o pior possível. Então, coloquei em uma pequena música. De qualquer forma, eu tinha sua mente claramente focada em imitar uma qualidade, não apenas a altura, era um requisito mínimo. Era apenas uma nota, mas o fiz tocar 3 ou 4, mas baseado na mesma psicologia. Eu o mandei para casa e na semana seguinte ele voltou. Aquelas notas não estavam ruins. Gradualmente, estendemos o alcance e seu maestro da banda, dentro de 3 meses, me ligou e disse: "E não sei o que você fez com esse garoto, mas ele está soando muito bem." O que está envolvido é que ele não teria que aprender a tocar as notas e depois reviver tudo. Pegar padrões já formados e tentar substituir novos. Ele já estava no caminho certo, então procedimentos de segmentação nas partes. Quero dizer claramente que a maioria dos músicos que escrevem livros nunca aprenderam pelos livros. Eles ouviam outros tocarem, eram obrigados a tocar músicas, tocavam muito em shows. A palavra escrita, aprender a tocar, tudo bem, mas se você tentar aprender para expressar o alcance, quais músculos devem contrair para expressar o alcance, como você leva a sua pressão sanguínea, o que você faz para fazer isso, você nunca será um ator. Você tem que aprender as emoções, a mensagem e, em nossa forma de arte, devemos deixar nossos pensamentos seguirem para os estímulos. À medida que superamos os desafios da música, estamos aprendendo os fenômenos físicos da execução.
Se você tentar aprender a tocar trompete, aprender a tocar música, esqueça, você aprende a tocar música e, à medida que aprende a música, você está, sem perceber, aprendendo a tocar trompete. Estarei feliz em debater isso com qualquer pessoa. Agora, com essa nota beligerante, agradeço a vocês, vocês foram uma plateia excelente, gostei de suas perguntas.